Bem-vindo ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Rodrigo: a psicanálise é a psicologia do utilitarismo? Ou seja, uma pergunta limpa, justa e honesta, que vai exigir aqui um desenvolvimento, uma apresentação de conceitos, né? É que tem uma pegada também meio crítica, né? Dizer assim, no fundo, a psicanálise estaria comprometida com uma certa metaética, né? Que seria de extração pragmatista, né? Com James, ou de extração anglo-saxônica e mais propriamente liberal, né? A tradição, né, liberal que não tem muita relação com o que hoje a gente chama de liberalismo, né? Mas é aquela tradição que vem do Locke, do Hume, do Bentham, e que para muitos constitui a primeira, né, teoria filosófica propriamente britânica, né, desenvolvida na Inglaterra, né, entre os escoceses, né, e os filósofos que estavam interessados, no fundo, em afastar definitivamente as raízes metafísicas católicas da filosofia. Projeto que se inicia ali com o Guilherme de Ockham, né? E a sua ideia simples e muito poderosa de assim passar a navalha, né, cortar os conceitos excedentes e trabalhar com as explicações mais parcimoniosas e mais simples, né? Mas a pergunta, ela, como a gente gostaria de incentivar perguntas desse tipo, né, que podem vir aí na aba do canal, a pergunta ela conectaria, né, a psicanálise com uma certa metaética, baseada no, vamos dizer assim, numa certa economia, num cálculo, né, de prazer e de desprazer, um cálculo que teria na sua referência última a autopreservação do organismo, e que, portanto, exigiria um pressuposto, né, que é de um certo egoísmo ético dos indivíduos. Vamos pensar, essa tradição liberal, ela está aí se desenvolvendo no século XVII, XVIII, XIX, né, Stuart Mill, num momento de expansão do Império Britânico, num momento de colonização, né, recolonização do mundo, e que precisa de, vamos dizer assim, um novo bem supremo. Né? Não podemos mais justificar, como faziam os católicos, e principalmente o barroco católico, né, os projetos colonizatórios com a salvação das almas. Seria preciso outro fim último. Por isso eles descendem, né, do que se chama, né, de éticas eudemonistas. Começam lá com Aristóteles, e que tem como premissa básica de que o fundamento do nosso agir, dos nossos juízes e nossos atos, é a busca da felicidade. Bom, o que eles acrescentam aqui, e que estava, mas não inteiramente no Aristóteles, é de que a nossa felicidade está no nosso prazer, né? E que esse seria, então, o cálculo dos prazeres, o fundamento para a gente organizar a sociedade. Então tem toda uma tradição assim contratualista do Hobbes, né? O indivíduo é mau, ele está numa guerra de todos contra todos para se autopreservar, ele teme sobretudo a morte solitária, então ele transfere a sua potencialidade assim de pensamento, de autonomia, de razão para um ente superior, o Leviatã, o Estado, que vai então impedir que o egoísmo crie estados de injustiça demasiadamente assim intoleráveis. Vamos lembrar que faz parte dessa tradição um livro menos lido do liberalismo, mas que é de profunda importância para a gente pensar o nascimento da economia moderna, que é o Tratado dos Sentimentos Morais do Adam Smith, né? Onde você vai ter lá toda a pleiade de temáticas liberais, né, passando por exercícios e hipóteses assim muito interessantes de por que a gente deve agir orientado para o interesse self-interest, né? Quer dizer, para o interesse pessoal. Se você começa a agir pensando no outro, pensando no bem do outro, a sociedade se desorganiza.
pense no seu interesse, haja de acordo com o seu interesse, né, o famoso padeiro do Adam Smith, e com todo mundo pensando desse jeito, a sociedade vai prosperar. Uma metáfora, uma alegoria muito usada para explicar esse princípio, que é a metáfora da colmeia, né, desenvolvida por outro britânico chamado Mandeville, né, que dizia assim, olha, considere uma colmeia onde todos estão interessados em obter assim, o máximo de prazer e pensam só em si, no seu pólen e etc. E enquanto cada um pensa só em si, e para conseguir alimento precisam trazer o pólen para a colmeia frutifica. Né? A colmeia vai para frente, a colmeia ela se guarnece contra os inimigos, ela se expande, né, enquanto um projeto coletivo. Agora, se as abelhas, né, em vez de pensarem primariamente em cada uma, né, pensarem primariamente nos seus interesses, começassem a pensar na felicidade geral da nação, de como nós fazemos para que todos sejam igualmente felizes, como nós fazemos para que todos pudessem ser assim igualmente, ter acesso igual e bem distribuído aos prazeres, o que aconteceria? Os zangões deixariam de cumprir a sua função, as operárias abandonariam seu trabalho infinito, a rainha ia querer brincar de soldado, os soldados iam não mais morrer pela colmeia, e resultado, você teria uma desorganização completa do contrato social. No fundo, esse é um outro veio que define o utilitarismo como uma teoria, vamos dizer assim, análoga, né, ou conexa com a ideia de que como devem ser os contratos sociais, que é o sujeito, né, de um ato jurídico perfeito, que é essa mediação imposta pela lei, e quem garante a lei, qual o fundamento da autoridade, tudo isso fora do registro teológico metafísico. Então a gente poderia pensar, no fundo, o Freud é um hobbesiano, né? Se a gente vai ler Mal-Estar na Civilização, se a gente vai ler Futuro de uma Ilusão, se a gente vai ler os sociais do Freud, é extremamente pessimista, né? Amar o outro como a si mesmo é um mandamento impossível, o conceito de narcisismo, a própria pulsão de autoconservação, né? A segunda teoria da neurose no Freud argumentava que a neurose era fruto de um conflito entre autopreservação e sexualidade. Né? Mais à frente ele vai cedendo, vai tirando o peso proporcional da autoconservação, que é um tema clássico, né, no utilitarismo. Por que da sagacidade da pergunta? Né? Porque o Rodrigo tá pensando assim, olha, mas vamos pensar o vocabulário básico, metapsicológico do Freud. Né? Representação, associação, representação meta, descarga pulsional, conexões de afeto ligadas com conexões de representação. O que é esse associacionismo todo que está no Freud? Vem dos ingleses. O Freud era um grande leitor, ele traduziu Stuart Mill, ele traduziu autores dessa tradição, e ele incorporou isso via psiquiatria kantiana alemã. O Kant também é um leitor do Hume, né? Um leitor do Hume e do Descartes. Ele traz muito dessa, vamos dizer assim, geografia mental baseada em representação, afeto e excitação. Né? E que a vida mental seria, então, olha que pertinência isso tem com o desenvolvimento social do qual a gente está falando, né? A vida mental também seriam contratos, seriam também, como diz Osmir Faria Gabi, né? São contratos internos, né? São boas reações químicas, né? Que vão acontecendo ali dentro do caldeirão mental, né? E que seriam homólogas, análogas aos contratos que a gente faz entre indivíduos. Bom, essa vai ser uma linha de leitura do Freud que vai argumentar assim, não, é um tipo de utilitarismo, mas quando a gente exagera esse utilitarismo, quando a gente começa a pensar que o aparelho psíquico ele é uma homeostase, ele tende à autorregulação, ele funciona, vamos dizer assim, como um aparelho hidráulico, como queriam aqueles defensores da teoria das pulsões, né? Em oposição à teoria das relações de objeto, fazendo aqui um corte rápido, né?
de que, no fundo, nós somos, então, esse ser de busca, né, máxima de prazer com menos gasto, menos implicação de desprazer. Ou seja, a resposta básica dos comentadores do Freud é sim, mas. Né? Sim, mas não exagere, porque senão você vai deixar outras coisas de fora que também estão presentes no Freud e que desmentem essa hipótese que ele seria assim um Robertsiano que adere ao conjunto das teses aqui dessa tradição. Né? Bom, mas isso respondendo no âmbito freudiano. O Lacan, por exemplo, ele vai ser um dos poucos autores que vai enfrentar assim diretamente a questão, então no seu trabalho sobre a ética da psicanálise, né, o Seminário 7, de 1959 e 60, ele vai enfileirar as concepções de ética assim, disponíveis, né, vai passar pelo Aristóteles, ele vai passar pelo Kant, ele vai passar pelo Sade, ele vai passar pelo Bentham, né, que é o autor Jeremy Bentham, que é o autor escolhido por ele para debater o utilitarismo. Né? Ou seja, já estava atento a essa questão e para refutar o utilitarismo em psicanálise. Mas refutar pelas melhores razões, não pelas piores. Né? Ele vai perceber que a crítica do utilitarismo em psicanálise ela está demandando um conceito informulado, um conceito não inteiramente posto, um conceito que está em gênese dentro da teorização psicanalítica. No Freud, quando ele introduz a noção de pulsão de morte, e no Lacan, quando ele introduz a noção de gozo. Então, na página 240 desse seminário, Lacan vai dizer assim, o mercado dos objetos se constitui a partir de seu valor de uso. Veja, tá falando com quem? Com o valor de uso, o valor de troca do Marx, né? Que é um crítico dessa tradição, inclusive em economia. Né? Ricardo, os economistas ingleses, são interlocutores do Marx, assim como o Adam Smith. Né? O mercado dos objetos se constitui a partir de seu valor de uso. Dizem eles que quando lidamos com algo que pode ser trocado com nossos semelhantes, a regra é sua utilidade. Não para nós, mas a sua utilidade para todos e para o maior número. Né? Ou seja, aqui a gente tem quase todos os elementos que vão constituir o programa crítico do Lacan em relação ao utilitarismo em psicanálise. Primeiro, o mercado dos objetos. Né? Esse mercado ele é uma totalidade. Né? Esse mercado ele permite cálculos absolutos. Né? Esse mercado, como é que esse mercado lida com o problema do infinito? Pode ser que é assim, em pequenas comunidades em que você consegue fechar o sistema, funciona, mas se você vai ampliando indefinidamente ele, isso acaba, vamos dizer assim, fazendo água no sistema utilitarista. E segundo ponto, né, ele vai dizer, o mercado dos objetos se constitui a partir do seu valor de uso. Né? E aqui a palavra-chave é valor. Né? Escrevi aí um livro mais antigo, chamado O Cálculo Neurótico do Gozo. Eu faço uma arqueologia da noção de gozo e mostro como ela é, em vários sentidos, né, dependentes de uma espécie de teoria do valor. Né? Como se produz o valor? Como a gente atribui o valor? Como é que a gente qualifica o valor? Como é que a gente lida com valor de troca e valor de uso dos objetos? Essa diferença marxista, né, ela se aplica à psicanálise? Talvez sim. Né? Talvez exista assim um circuito de paradoxo entre o prazer da troca e o prazer do uso. Né? O que pode ser prazeroso para o uso pode ser desprazeroso para a troca. E o que pode ser prazeroso para a troca pode ser desprazeroso para o uso. Opa, isso aqui então já introduz uma problemática, um grão de areia, né, na fórmula utilitarista de pensamento. Dizem eles que quando lidamos com algo que pode ser trocado com nossos semelhantes, a regra é a sua utilidade. Né? Utilidade é definida, né, como a maior felicidade ao maior número possível. Né? Veja que o utilitarismo é uma teoria que chega no indivíduo a partir vamos pensar com o coletivo, o social. Né? Não para nós, mas para todos e para o maior número possível.
né? Ou seja, o Lacan está percebendo que talvez essa passagem do coletivo para o individual não seja perfeita do ponto de vista psicológico. Como hoje a gente pensa, né? Economia, grandes números, macroeconomia, funciona perfeitamente. Você vai trocar em miúdo, aquele sujeito não se comporta como ele deveria, né? Ele não age racionalmente com respeito a fins, ele faz opções de... o Janete, né? Eduardo Janete da Fonseca, ele gasta tudo agora, ele guarda tudo para amanhã, ele tem, vamos dizer assim, dificuldades para agir racionalmente, né? E isso é sempre um problema para uma corrente racionalista como essa, que é o empirismo. Dor e prazer, então, essas são as duas chaves do utilitarismo, né? O prazer seria aquilo que move a ação, move rumo à ação, rumo ao objeto, e a dor seria assim a aversão, a fuga, né? Daí a ideia do ataque e fuga, uma grande metáfora, uma grande alegoria da tradição liberal. Maior felicidade, máxima felicidade para o maior número de pessoas possível, né? Então aqui a gente vai ter o representante da escola utilitarista convocado por Lacan, Jeremy Bentham, né, que escreveu o seu Tratado das Ficções. Olha que interessante, né? Porque para o Lacan, essa decisão do que é mais prazeroso e do que é mais doloroso demanda um certo conceito de realidade, né? Ou seja, aquilo que é mais doloroso ou mais prazeroso envolve aquilo que é ficcional e aquilo que é real, né? Como as duas coisas estão numa relação, vamos dizer assim, de tensionamento. Coisas que podem ser extremamente prazerosas na sua fantasia, né? Nas suas elucubrações, nos seus devaneios, se tornam extremamente desprazerosas quando realizadas, né? Não, eu só queria brincar eu queria fazer de conta que, se você aplicar isso na realidade, vai dar ruim, não quero de jeito nenhum. O utilitarismo foi também essa crítica do Lacan ao utilitarismo foi também uma das origens da minha crítica à cultura de condomínio no Brasil, né? Por quê? Porque eu estava dizendo, olha, funciona para o macro, mas quando a gente passa para o indivíduo tem problemas, né? Então, qual que é vamos dizer assim, o campo de provas, né, dessa teoria? Os espaços fechados. Então, é o castelo do Marquês de Sade, ou do Sacher-Masoch, ou o exemplo mais clássico, comentado pelo Michel Foucault, Vigiar e Punir e outros trabalhos, né, que é a prisão perfeita, o panóptico, né, desenvolvido pelo Bentham. E que era um princípio que devia ser aplicado então a escolas, a hospitais, a prisões, a tudo aquilo que fosse assim de esfera pública, né? E o panóptico era uma estrutura circular, né, onde você tinha uma torre no meio, e essa torre então estava teoricamente ocupada por guardas, e nas bordas, né, na estrutura circular, você teria as celas, né? E dentro das celas, então, o que aconteceria? Os prisioneiros poderiam ser vistos, né, se não diretamente pelas suas sombras, mas não poderiam ver. Por que a prisão é perfeita? Porque, tecnicamente, você podia ter um centro vazio, nenhum guarda. Ninguém está lá te olhando, ninguém está realmente observando os seus passos, mas você, olha a teoria da ficção, acha que ali tem um vigia, né? E, portanto, você se comporta de acordo. E, portanto, você gasta menos para o Estado. E, portanto, você vai interiorizando a disciplina. E, portanto, você vai domesticando o seu egoísmo. Esse é o aspecto mais comentado, né, do panóptico, porque ele aponta para essa sociedade disciplinar, né, essa sociedade em que a gente vai aprendendo a se controlar, a se disciplinar, a se policiar, e o indivíduo é aquele que consegue fazer isso, aquele que não consegue tá fora, né? Mas, além disso, o panóptico devia ser uma estrutura economicamente fechada, né? Até os detritos, né? Até a sujeira produzida pelo panóptico, ela era revertida em fertilização do solo, em plantação, que gerava alimentação, que permitia que os presos fossem alimentados a partir, né, da reconstituição dos seus próprios dejetos, do seu próprio lixo, né? Ou seja, tudo
no espaço do panóptico obedece à lei máxima, né, da superutilização dos recursos e máximo prazer para o todo, para o coletivo, e mínimo, né, desprazer para os que estão envolvidos nessa experiência. Vejam que aqui a gente tem essa aproximação, né, do utilitarismo com a arquitetura, né? Não será por outro motivo que o Foucault vai olhar e dizer a arquitetura é o poder congelado, né? É o poder tornado, vamos dizer assim, invisível, né? Inclusive o poder de administrar a visibilidade ou invisibilidade dos corpos. A gente tem um autor brasileiro que eu insistiria muito para vocês seguirem ou lerem, né? Que fez um estudo muito interessante sobre justamente essa tradição, compondo uma espécie de arqueologia da psicanálise, né? Ele chamava-se Roberto Monzani, tive o prazer de participar da última banca dele, foi professor no Centro de Epistemologia e Lógica da Unicamp, né? Um grupo lendário de pesquisadores que nos anos 80, 90, né, reformularam aí o que era o pensamento sobre a psicanálise, formaram gerações de psicanalistas interessados, né, na filosofia. E o Monzani tem um trabalho chamado Desejo e Prazer na Idade Moderna, que é uma recapitulação muito interessante. Não cito Lacan, não está num debate franco com Lacan, mas é o que a gente deveria ler para entender melhor, né, essa distinção que vai aparecendo, vai se constituindo no Lacan, entre prazer, satisfação e gozo. Então, quando a gente vê a categoria de gozo ser hipertrofiada, né, como diz o Alfredo Aidens, é verdade, mas por que ela está sendo hipertrofiada? Porque falta aí, acho, um pouco de debate, de entendimento mais histórico sobre essa crítica lacaniana ao utilitarismo. Então, uma síntese dessa crítica vai aparecer no conceito de objeto A. Está sendo desenvolvido aqui em seminários 7, 8, depois o 10, né? O que o Lacan vai dizer sobre o objeto A? O objeto A é não trocável, ele não é intercambiável. Eita, mas se tem uma coisa que eu não posso compartilhar assim com o outro, não posso dividir com o outro, aí a minha economia, a teoria do funcionamento total de trocas encontra uma objeção. Exatamente, né? O gozo, o objeto de gozo, nesse caso, o condensador de gozo, que é o objeto A, ele não responde à lógica do mais prazer por menos sacrifício ou dor. É isso que eles, assim, é o que leva, né, ao fascínio por esse objeto, né? Qualquer que seja a acepção que a gente tenha dele, é aquilo que, assim, torna o próximo o mal, né? Porque a gente supõe que o outro goza de uma certa maneira, a gente supõe que o outro coloque a nós mesmos nesse lugar de objeto e, portanto, está exercendo seus interesses egoístas e maléficos sobre nós, né? Bom, a terceira acepção de objeto A que critica o utilitarismo é quando ostensivamente o Lacan diz que o objeto A não serve para nada. Eita, mas tem uma coisa que não serve para nada? Então, não serve para nada. Ao mesmo tempo, organiza a nossa vida psíquica, mas não é funcional do ponto de vista da nossa vida psíquica, ou seja, não é funcional do ponto de vista utilitarista, né? Ele não serve para nada porque ele não se integra às cadeias de utilidade, né? Ou ele não se integra ao que o Freud, no começo da obra, chamava de dialética, não chamava de dialética, mas de relação entre princípio do prazer e princípio da realidade. Ela quer dizer, isso aqui não é uma verdadeira oposição, porque na verdade o princípio da realidade é o princípio do prazer mais o tempo, né? Mais a capacidade de esperar, mais a capacidade de... E o princípio da realidade é o princípio do prazer mais a repetição. Então quer dizer que eles têm uma oposição relativa. Tudo bem, essa oposição relativa interna às pulsões de Eros, ela vai ser oposta a Thanatos, a morte, a pulsão de morte, e Thanatos é aquela pulsão monista primária, né, que manda nas outras. Portanto, quando a gente diz o objeto A não serve para nada, né, ela tem justamente esse poder sobre o sujeito, sobre o ego, porque é o ego
que é o vilão, é o interesseiro, é o egoísta. Sim, se você considera única e exclusivamente o funcionamento egóico, egológico, aí o gozo será um problema, né? Porque, bom, o sujeito, a divisão do sujeito, certas peculiaridades, né, internas, a satisfação quando ela é negada, quando é recalcada, quando ela é reprimida, não vão poder ser propriamente bem pensadas. Mas vamos recapitular algumas ideias aqui do Monzani, né? Ele vai dizer assim que, no fundo, essa discussão ela começa com uma recolocação do que a gente entende por natureza humana, né? Então, veja que muito frequentemente os teóricos liberais, né, vão criticar os outros, dizendo, olha, vocês aí da esquerda, vocês acham que todo mundo é bonzinho, de onde vocês tiraram essa ideia? Do Rousseau, vocês são idealistas, vocês têm uma ideia, né, dos contratos humanos, e que as pessoas são honestas, que elas são solidárias, que elas se importam com os outros, mas não é nada disso, né? Quer dizer, vocês estão enganados, porque a realidade, olha lá, a realidade nua e crua, a realidade da natureza humana é essa aqui que eu vou contar para vocês. Então, o conceito de natureza humana, ele consegue se afinizar com essa ideia da autoconservação via Darwin, via Spencer, via, enfim, uma série de sociologias que vão tentar encontrar um correlato, né, no funcionamento social, no funcionamento biológico, né, preservação da espécie, etc. O que a gente vai ter ali no ponto de partida, né? É o Voltaire de 1736, que estabeleceu uma discussão muito curiosa, né, chamada a querela do luxo. Né? E ó, das figuras do objeto A, né, é o luxo. Por quê? Porque o luxo não serve para nada. O luxo é aquilo que não é necessário. O luxo é aquilo que tem função num universo ficcional, de mostrar, de exibir, de me fazer achar. O luxo é um problema social, como o objeto A é um problema psicopatológico. Mas, argumenta o Voltaire, é esse luxo que faz a gente querer mais. É esse luxo que cria, né, avanços científicos, tecnológicos, é esse luxo que faz a gente olhar para a realidade que a gente tem e dizer assim, as coisas poderiam ser diferentes, né? Aí o juízo contingente, né, que a gente vem discutindo aqui, né, é a possibilidade, né, que apareceu no Rousseau com o conceito de perfectibilidade, né, de que somos o que somos, mas somos também aquilo que ainda não somos, né, que podemos nos transformar. Então o luxo é ao mesmo tempo um dos males, né, porque ele engendra a cobiça, ele engendra a fascinação, a alienação nos objetos, por exemplo, da mercadoria, o fetiche da mercadoria, mas ao mesmo tempo ele traz um aperfeiçoamento moral, né? Ou seja, a nossa moralidade, como diz o Freud, né, ela está muito baseada na negação daquilo que não seria assim intuitivamente natural. Aqui é que chegamos voltando na fábula das abelhas, né? A colmeia de egoístas funciona, a colmeia de altruístas não funciona. Por que ela não funciona? Porque ela vai levar à perda da regra comum, né? Se todo mundo for se guiar pelo que acha que é melhor para o outro, nenhum de nós chegará ao consenso de, olha, a lei que todos nós aderimos é essa. Ou seja, o altruísmo ele tem uma fragilidade, né? Ele tem uma entropia, como vai falar o Lacan sobre os discursos, né? E essa entropia está baseada na evolução para a desordem, a evolução para o caos, a evolução para a anomia, para falar uma expressão sociológica referente a esse estado de coisas em que eu não consigo interpretar mais qual é a regra geral das nossas ações. Então é esse o problema da colmeia do Mandeville, né? O problema do luxo faz o primeiro rompimento com a cadeia tradicional, que está baseada na necessidade, né? Primeiro necessidade, depois desejo, inquietude, né, falta, daí satisfação. O fato de que essa satisfação
ela não é total, né? Ela é parcial, intermitente, me faz voltar na cadeia e dizer, opa, desejo novamente, mas dessa vez eu desejo um objeto indeterminado. E esse objeto indeterminado impulsiona a ficção e a concretização e a criação de novas alternativas que tornam o mundo mais repleto de objetos, tecnologias, saberes e etc. Né? Quer dizer, no fundo, como observa o Lacan lá na proposição, o que o capitalismo faz não é criar um regime hedonista, como muitos argumentam, né? Ah, vamos nos guiar pelos prazeres. Não! É que os prazeres, quando nos orientam enquanto definição ao horizonte ético, elas se mostram produtoras de insatisfação. Por quê? Porque esse prazer termina, ele tem uma duração, ele é comparável com outros, ele tem uma qualidade, ele não entrega o que ele promete. Né? Quando eu cobiço, quando eu desejo aquele objeto, eu imagino coisas nele que a satisfação que ele entrega não me dá. Portanto, quanto mais insatisfeito, mais aderido a esse sistema de trocas, né, da colmeia capitalista. Qual é a virada do Bentham? Né? Ele vai olhar para isso e dizer assim, na verdade, nós temos aqui um problema. Não é necessidade, desejo e satisfação. Né? Na verdade, você tem 3 pares de oposições. Né? A primeira oposição é desejo ou aversão. Né? Ou seja, não tem desejo negativo. Né? Não tem desejo de não. Toda vez que o paciente fala desejo de não, é um outro desejo que está sendo anunciado. Né? É desejo ou aversão. Primeiro par. Segundo par, amor e ódio. Terceiro par, prazer e desprazer. Ou seja, a gente tem que pensar essas coisas articuladamente. Né? Então, essa história de, não, mas a teoria do desejo no Lacan é uma, a teoria do gozo no Lacan é outra, é completamente assim, o caminho para você não entender. Né? Por quê? Porque, no fundo, o gozo é uma espécie de anomalia da relação prazer e desprazer, causada pela relação desejo e aversão e emoldurada pela relação entre amor e ódio. Né? Todo o problema para a tradição liberal é qual é a hierarquia entre esses pares de opostos. Né? Como diz, cito, né, o Monzani, o objeto apreendido é, em primeiro lugar, amado ou odiado. Em virtude desse ato passional primordial, primário, passa a ser desejado ou não. E sua posse poderá levar à delecção ou não. Né? Quer dizer, primeiro vem o amor, depois vem o desejo, terceiro vem a satisfação. Né? Hobbes, lá no século XVII, já pensou a coisa de uma maneira invertida. Né? Quer dizer, ele vai argumentar que, em primeiro lugar, né, a necessidade de autopreservar leva o homem ao egoísmo em seu estado máximo. Né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, vem o prazer e o desprazer, depois vem o desejo e depois vem o amor e o ódio. Quer dizer, o amor e o ódio estão, vamos dizer assim, como a cereja do bolo. Eles não movem nada, eles determinam nada, eles são um brinde, né, do arco que vai do prazer para o desejo e para os afetos, né, para o amor ou o ódio. Agora, o que ele introduz interessante é essa ideia do movimento, né, de que a utilidade é um movimento, não é só, vamos dizer assim, o cálculo na boca do caixa se me pagou bem ou não em termos de prazer. Né? Ou seja, há um prazer, isso está no Freud também, que depende do seu percurso, né? do seu destino. Né? E esse prazer que depende do seu percurso é o que pode ser mais estendido ou encurtado, que pode ser mais repetido ou então mais contínuo. Ou seja, há uma diferenciação entre o prazer, né, que vai se distendendo ou se comprimindo, e a satisfação, que é o ponto de retorno. Né? A satisfação que está mediada pela relação com realidade e fantasia. A satisfação que é uma inflexão do prazer, mas é uma inflexão do prazer que envolve a participação mental, vamos dizer assim. Quer dizer, esse arco, ele envolve, sobretudo, a sustentação do desejo, quer como adiamento, quer como ato. É nesse debate com o Hobbes, né, que o Malebranche
e o Condillac, né, da tradição sensualista, vão introduzir um conceito que é um conceito embrião para a ideia de gozo, né, de jouissance, que é o que em inglês, né, se chama de unease, né, ou inquietude, né. Fiz uma discussão já em outro lugar sobre a palavra, né, mal-estar, Unbehagen, né? E essa discussão remetia justamente ao que é o mal-estar. É uma versão germânica do uneasy, né, dos ingleses, né? Um estado de uneasiness, como uma insatisfação que coloca em movimento. Ou seja, tem a insatisfação que para e a insatisfação que move. E essa insatisfação que move, ela pode aumentar ou diminuir o prazer, né? Mas essa insatisfação que move pode também se transformar, né, numa espécie de anomalia em que não estamos mais nem no prazer nem no desprazer. E aí a gente chega, né, no gozo como essa tradução lacaniana de um paradoxo, que é aquilo que para o inconsciente é prazer, é para a consciência desprazer. Aquilo que para a consciência é prazer, no inconsciente é prazer. Ou seja, esse descompasso entre um e outro é constitutivo da divisão subjetiva. A ideia como o Condillac trata isso é muito interessante. Ele rebate, né, a alegoria da colmeia com a alegoria da estátua de mármore, né? Então, a estátua de mármore é como uma estrutura receptiva, livre de qualquer conhecimento prévio e que diante dela as sensações então trariam contentamento ou descontentamento a partir da experiência de prazer ou desprazer. O prazer, bem como a dor, pode ser corporal ou espiritual, sendo apenas os corporais sensíveis, enquanto os espirituais acontecem no nível intelectual. Prazer e desprazer, vividos pelo sujeito, provocam um movimento de aproximação do que causou prazer ou afastamento do que lhe causou desprazer, incitando assim o ciclo formado por uma nova ordem: prazer e dor, inquietude, necessidade, desejo e satisfação. Né? Ou seja, essa equação estendida que está lá no Condillac, ela serve melhor ao Lacan. Ela serve porque ela introduz essa noção de inquietude. Né? Pergunte-se, quando você está inquieto, quando você está curioso, você está admirado, você está sentindo prazer ou desprazer? Quando você está com tesão, você está sentindo prazer ou desprazer? Bom, por um lado é prazer, por outro lado é desprazer, porque a satisfação ainda não chegou. Então é inquietude. É esse estado de pré-prazer, esse estado de pré-prazer aprisionado, né, tomado numa fantasia, tomado numa identificação, tomado num funcionamento fechado, que vai permitir, então, a gente isolar um outro objeto. Né? Tem o objeto do prazer e do desprazer, tem o objeto do amor e do não amor, e tem o objeto de gozo. Né? Que não tem especularidade, não tem imagem, ele não funciona, né, vamos dizer assim, na economia utilitária, mas ele funciona na economia libidinal. E aí a gente chega, né, na conclusão do Lacan, a economia libidinal do sujeito é mais ampla, né, ela é mais vasta do que a economia utilitária, que está no sujeito. Né, que está lá nas teses sobre o narcisismo. Por isso é difícil objetar contra os liberais quando eles dizem isso, porque não é que eles estejam errados, eles estão incompletos. Né? A tese ela é parcialmente aceitável e não responde a tudo aquilo que ela pretende fazer em termos conceituais. Continuamos aqui, né? Enquanto a inquietude é leve, o desejo tem pouca força, a estátua sente-se pouco pressionada a gozar. Olha lá. Apareceu o termo. Uma sensação viva pode distraí-la e suspender a sua dor. Né? Mas com a inquietude o desejo aumenta. Chega um momento em que ele age com tanta violência que só encontra remédio no gozo e ele se transforma então em paixão. Né? O que está sendo abordado aqui? Né? Essa mudança, no Hegel
conceitualizada, né, de como que a gente passa de jogos de intensidade, né, de mudanças de intensidade, para a qualidade, né? A famosa Aufhebung, né, em que você volta ao mesmo ponto, eleva, suspende e conserva o processo. Bom, aí temos então um modelo dialético para o gozo. Só que ele, do ponto de vista do desejo, é não dialético. Ou seja, é uma não dialética entre gozo e desejo. Bom, então aqui temos um apanhado, né, do problema do utilitarismo em psicanálise. Recomendo o livro do Mouzani, o trabalho, claro, do Lacan, que vai mostrar como o utilitarismo não dá, mas também nem Kant nem Sade, né, que seriam as duas alternativas, também não funcionam, e que as éticas da antiguidade, como o demonismo, não são suficientes. De tal maneira que, qual que é o objetivo aqui da argumentação? De que é preciso introduzir uma nova ética, né? Uma ética que coloque na sua cúspide as conquistas freudianas sobre o desejo. Opa, muito legal. Então ele está dizendo assim, essa ética, ela não é redutível, né, àquelas que estão assim em volta, que lhes seriam concorrentes. Porque o dever kantiano, ele é patológico, né, ou ele é potencialmente patológico, ao contrário do que pensava o Kant, e o estado de libertinagem, né, de livre uso dos prazeres, também não corresponde à universalidade que ele pretende e que ele aspira enquanto ética universal, né? Então, mas novas, para quem não gosta da palavra universal, a ética psicanalítica é uma ética que aspira, sim, à universalidade, né? Isso não quer dizer que ela seja uniformizante, que vale para todo mundo, que seja etnocêntrica. É o conceito de universal, aquele que eu encontro, como diz o Caetano Veloso, no meu quintal, né? Não é o total que está ali em todos os casos e em todos os agrupamentos. Para maiores sentidos de utilidade, clica aqui no Querendo Tamo Vivo, né? Vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Diz ele, com a sua sabedoria, né, utilitária, que singrou os mares do rio Estige.